A gênese do universo segundo o Espiritismo. Criacionista ou evolucionista? Olá a todos, aqui é Marcelo Lopes Vieira, editor do site e do canal O Priorado, e hoje eu quero dar continuidade ao nosso estudo sobre as bases do Espiritismo. No vídeo e no artigo onde estudamos o tema anterior, que foi a concepção espírita de Deus, nós iniciamos um estudo que eu acho bem interessante a gente trazer uma continuidade dele. Agora vamos falar sobre a criação do universo segundo o Espiritismo. Ele vê o universo sendo criado por uma entidade como Deus, ou ele é processo de uma evolução? É uma discussão que a gente tem hoje em dia entre a ciência e a religião. Mas antes disso, eu quero te convidar para abraçar a sua missão e se tornar um mestre reikiano com esse curso que está aí disponível para você completo, que o desenvolvimento interno, a capacidade de transformar o mundo ao seu redor. O link do curso está colocado na descrição para você, e com ele você vai poder acessar um poder de transformar a si mesmo e aos outros. Tá bom? Link na descrição, vai lá, conheça mais, assista o vídeo e conheça mais sobre esse curso. Vamos conversar então sobre a gênese do universo segundo o Espiritismo. Seria criacionista ou evolucionista? Eu sempre me pego refletindo sobre como tudo começou. Será que houve uma grande explosão que deu origem à matéria? Ou será que a vontade divina, em um ímpeto de pura criação, lançou o universo à existência de maneira imediata? Esta questão me fascina desde a primeira vez em que li sobre as divergências entre a visão científica e a compreensão religiosa. Algumas vezes procurei relatos no ocultismo, no misticismo, no esoterismo para entender, e a que considero essencial é a versão espírita. Então, por isso, hoje decidi abordar um tema que considero essencial e que desperta muita curiosidade. Como se deu a criação do universo segundo o Espiritismo? Para começar, eu quero deixar claro que esse texto não pretende dar uma resposta definitiva e incontestável. Afinal, cada pessoa pode ter sua própria bagagem de crenças e questionamentos, mas oferecer um panorama sério, técnico e embasado de acordo com alguns dos principais referenciais adotados pela doutrina espírita. E aqui eu já digo que, de acordo com tudo que eu li de ciência, de espiritualidade, de ocultismo, esoterismo, enfim, essa talvez foi a explicação mais sensata e que até agora, a menos de detalhes, é a que mais me agrada. Se você gosta de algo com mais detalhes, te indico ir até o livro de Urântia e se debruçar sobre as 1000 páginas dele, explicando somente como o universo foi criado. A ideia é demonstrar como, aos olhos do Espiritismo, convivem harmoniosamente ideias sobre criacionismo e evolucionismo. Sim, acredite, é possível conciliar essas duas perspectivas, pelo menos de acordo com a ótica espírita. Sem mais delongas, convido você a continuar comigo nessa viagem. Vamos mergulhar em fundamentos sólidos, referências de peso, citações e pontos-chave que nos ajudarão a entender melhor a formação do universo e o surgimento da vida. E aqui eu já deixo a minha primeira dica de leitura para quem quer se aprofundar no tema desse nosso vídeo. A Caminho da Luz, de Chico Xavier, é leitura essencial se você quer entender todos os processos de evolução do universo, culminando em qual o nosso papel dentro disso tudo. A criação pelo Espiritismo, uma visão geral. A criação pelo Espiritismo não é apenas um slogan para atrair curiosos. É a própria base do pensamento espírita acerca do universo. De acordo com Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos e a Gênese, tudo parte de uma inteligência suprema, Deus. Aqui encontramos uma abordagem que aceita Deus como fonte primordial de toda a existência, mas sem descartar processos de desenvolvimento e evolução no decorrer dos tempos. Deus como princípio criador. Deus, segundo o Espiritismo, não só criou os dois elementos gerais do universo, o princípio inteligente e o fluido cósmico universal, mas segue atuante através de leis naturais que regulam a evolução de mundos e seres. Se para alguns a ideia de um universo criado por um ser supremo soa inteiramente religiosa, a doutrina espírita propõe que essa visão não anula as descobertas da ciência humana, principalmente aquelas relacionadas à idade do planeta, à formação das galáxias e à existência de fósseis que comprovam um passado extremamente remoto da Terra. Nos estudos espíritas, então, encontramos essa definição ampla. Princípio inteligente, origem de todos os seres dotados de consciência. Fluido cósmico universal, matéria-prima em estado mais elementar de que se formam as inúmeras estruturas e corpos celestes. A partir dessas bases, o Espiritismo se mostra criacionista no sentido de admitir que tudo se inicia com Deus, mas também evolucionista ao reconhecer transformações progressivas na matéria e no espírito. E para estudar e entender um pouco mais sobre isso, eu deixo para vocês a dica do indispensável Evolução em Dois Mundos, livro de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Mesmo assim, ainda bate à nossa porta a seguinte pergunta:
O espiritismo é criacionista ou evolucionista? Eis a grande pergunta que muitos fazem. A melhor resposta, na minha experiência, ele é ambos. Ele é criacionista pois reconhece Deus como o princípio de todas as coisas, separando-o de sua criação. Diferentemente de correntes panteístas, o espiritismo não afirma que Deus e o universo são uma só e mesma substância, mas que o universo surgiu de um ato divino. Mas ao mesmo tempo ele é evolucionista, pois ao olhar para a natureza percebe-se claramente um processo de transformação e aprimoramento. A própria ciência mostra que a vida na Terra começou em formas extremamente simples, há bilhões de anos, e foi se complexificando ao longo de eras geológicas. O espiritismo concorda com isso, mas acrescenta que o espírito também evolui paralelamente à matéria. Quando analisamos o tema pelo viés bíblico tradicional, aquele que ao pé da letra considera a criação do homem apenas um ato instantâneo e imutável, o espiritismo sugere uma interpretação mais simbólica, indicando que há, sim, uma evolução corporal e espiritual ao longo de períodos muito extensos. No indispensável livro A Gênese, Allan Kardec discute justamente o embate entre explicações bíblicas literais e descobertas científicas acerca da origem do mundo. A conclusão é a necessidade de conciliar fé e razão para que ambas possam evoluir em harmonia. Então, nesse ponto, faz sentido a gente se preocupar com o que a ciência diz e como o espiritismo dialoga com ela. Para entendermos melhor o universo segundo o espiritismo, é importante mencionar brevemente o que a ciência tem descoberto. Sabemos que, pelo estudo de astrônomos, geólogos, paleontólogos, biólogos e antropólogos, o universo teria surgido por meio de um evento conhecido como Big Bang há cerca de 13,8 bilhões de anos. A Terra, por sua vez, formou-se em um processo que durou bilhões de anos, e as primeiras formas de vida neste planeta apareceram em tempos muito remotos, evoluindo para organismos cada vez mais complexos. O espiritismo não nega esses dados, muito pelo contrário, mas os integra à crença na existência de um Criador. É como se Deus fosse a causa primária, enquanto as leis naturais que resultaram do Big Bang fossem a forma pela qual o universo se organizou. Algumas teorias científicas, como a da expansão cósmica, não contradizem a visão espírita, pois a doutrina não impõe limites estreitos à criação divina, somente reconhece que a realidade é bem mais ampla do que a simples matéria. E aqui a minha sugestão para você que quer entender mais sobre os conceitos, sobre as bases do espiritismo, aqui nós temos os 7 livros canônicos do espiritismo, escritos por Allan Kardec: Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno, A Gênese, Obras Póstumas e O que é Espiritismo. Tá? Todos eles, nesse box, está saindo com um belo desconto, cujo link está na descrição para você. E se você quer estudar o Espiritismo, não tem como começar que não seja pelas bases deles. Tá bom? A vida humana, evolução e espírito. A espécie humana, de acordo com pesquisas, é relativamente recente na escala geológica e surgiu a partir de linhagens hominídeas que evoluíram ao longo de pelo menos 1,75 milhão de anos, culminando no Homo sapiens. Muitas pessoas perguntam, mas e a alma? Em que momento ela se integra no ser humano? Se você quer entender mais como se deu essa evolução das espécies, vamos dizer assim, eu indico você ler um livro chamado Sapiens, do Yuval Noah Harari. Tá? É um livro essencial, um livro moderno, um livro que já traz descobertas novas e uma discussão bem interessante sobre o nosso papel nessa evolução puramente materialista. Não é um livro espiritualista, não é um livro espírita, tá? É um livro, digamos, puramente materialista. Tá bom? Mas é um livro muito interessante para você entender essa evolução dos seres humanos e como a gente chegou nesse momento que estamos hoje. Mas vamos lá. E a alma? Em que momento ela se integra no ser humano? Para o espiritismo, a chave está justamente no papel do espírito como um princípio inteligente e eterno que passa por estágios evolutivos. Ou seja, ao passo que o corpo biológico evolui, o espírito ganha, pouco a pouco, novas capacidades intelectuais e morais. O destaque aqui é que a doutrina espírita inclui o espírito no conceito de evolução, algo que a ciência materialista ainda não aborda, porque, sob o ponto de vista científico clássico, os estudos se concentram na matéria tangível. Contudo, a doutrina não entra em choque direto com as observações sobre fósseis e registros geológicos. Ela apenas amplia o horizonte e diz: sim, existem registros de evolução orgânica, mas também há um fator espiritual em ação. A formação do universo e o surgimento da vida na Terra é o nosso próximo passo. Segundo o Espiritismo, a formação do universo se deu a partir da condensação da matéria disseminada no espaço, o que em linguagem científica poderíamos comparar às teorias de nebulosas e de contração de gás e poeira cósmica que originam as estrelas e planetas.
Eu vou deixar um link no meu outro site que é baseado em matemática e ciência, tá? Onde eu falo um pouco sobre as teorias de formação do universo ao longo do tempo, e uma delas é essa teoria das nebulosas e da contração de gás e poeira cósmica, tá bom? À medida que os mundos se formam, os elementos orgânicos, que já existem em estado latente no fluido cósmico universal, encontram condições propícias para surgir e se desenvolver. Uma vez que esses elementos encontram o princípio inteligente, o espírito, a vida se manifesta. No caso específico da Terra, o planeta passou por diversas transformações climáticas, físicas e químicas que permitiram o aparecimento de formas primárias de vida, evoluindo até as formas complexas de hoje. E aqui há um ponto interessantíssimo em que o espiritismo avança em relação à explicação meramente científica. A doutrina argumenta que a evolução não está presa somente à genética ou às mutações ao acaso, mas também ao desenvolvimento do espírito que, ao se aperfeiçoar, influencia na reestruturação biológica das espécies. As teorias bíblicas e o entendimento espírita. É inevitável falar em criação e não lembrar do Gênesis bíblico. Lembrando que eu tenho aqui no canal um resumo do Gênesis, tá? Eu vou deixar linkado para vocês aí no nosso resumo da Bíblia Sagrada. Tem aí um resumo do Gênesis. Nele, há descrições que, se lidas literalmente, levam a entender que o mundo inteiro foi criado em 6 dias, incluindo o ser humano, que teria surgido imediatamente pelas mãos divinas com Adão e Eva como primeiros ancestrais de toda a humanidade. O Espiritismo, no entanto, propõe interpretações simbólicas desses trechos, apontando que 6 dias podem representar grandes períodos ou eras e que a formação do homem a partir do barro ou limo aponta apenas para a constituição física humana como elementos presentes no ambiente terrestre. Há ainda a questão de Adão. Do ponto de vista científico e espírita, seria impossível dizer que ele foi o primeiro e único homem a povoar a Terra, até porque há registros fósseis e antropológicos demonstrando que a espécie humana surgiu em múltiplas regiões e em épocas muito anteriores aos 4.000 anos antes de Cristo. Portanto, o Espiritismo compreende que a figura de Adão pode ser um símbolo de uma raça ou de um povo com características especiais, ou até de colônias espirituais que teriam encarnado na Terra para ajudar na evolução dos nativos mais primitivos. Conclusões finais. Criacionismo, evolucionismo e a síntese espírita. Enfim, quando me perguntam, o espiritismo é criacionista ou evolucionista? Gosto de responder que ele é criacionista quanto à existência de um Deus criador e evolucionista quanto ao desenvolvimento progressivo das formas de vida do próprio espírito. Ao universo segundo o espiritismo, Deus não perde sua essência como fonte suprema, mas o processo de formação das galáxias, planetas e seres vivos segue um ritmo natural com leis bem estabelecidas que podem ser estudadas pela ciência terrena. Portanto, o espiritismo 1. Concorda com a Bíblia se considerarmos o caráter simbólico e espiritual de suas passagens entendendo Deus como criador de tudo. 2. Dialoga com a ciência incorporando dados como a expansão do universo, o Big Bang, a evolução das espécies, o surgimento de fósseis e as leis da genética. 3. Amplia o conceito de evolução ao afirmar que não há apenas um desenvolvimento físico, mas também uma ascensão moral e intelectual. Cada espírito encontra na matéria um suporte para crescer e simultaneamente transforma essa mesma matéria, permitindo saltos evolutivos de grande envergadura. E agora o meu convite para você. Antes de encerrar, eu peço que você reflita. Qual é a sua visão sobre a origem do universo e da vida na Terra? Convido você a deixar um comentário aqui embaixo, compartilhar seus questionamentos, concordâncias ou discordâncias. Esse tipo de diálogo é importantíssimo, pois nos ajuda a expandir a consciência e a abrir espaços para novas descobertas. Se você gostou desse nosso artigo, compartilhe com outras pessoas que também tenham interesse em assuntos ligados ao espiritismo, espiritualidade, esoterismo e ocultismo. Afinal, estamos todos em busca de mais informação, de mais reflexão, de mais luz. E pode ser que o seu compartilhamento seja exatamente o que alguém precise para começar uma nova jornada de estudos. Tá? Vou deixar aqui para vocês também 2 vídeos que eu acho bem interessantes. Tá? Então era isso, abraços e até a próxima.